Em destaque no Panorama CBN. Guerra no Rio. Moradores levam corpos para a praça e número de mortos supera o massacre do Carandiru. Polícia diz que encurralou criminosos na mata para proteger a população. Polícia Federal no Rio soube da operação e descartou participação, mas governo alega que não houve comunicação formal. Banco Central dos Estados Unidos corta juros, dólar cai e bolsa bate novo recorde. Furacão Melissa deixa ao menos 48 mortos no Caribe, a maioria no Haiti. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. A imagem do dia vai ficar na memória de muita gente. Uma fila de corpos estirados no chão na Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, na Penha, zona norte do Rio. A maior parte dos mortos foi encontrada em áreas de mata durante a madrugada e a manhã dessa quarta-feira, depois da saída da polícia. Moradores do Complexo da Penha dizem que encontraram pelo menos 74 corpos. Já o governo do Rio diz que foram 63. No total, segundo o balanço oficial, o governo do Rio confirmou 119 mortos, quase o dobro do que eu tinha te contado na edição de ontem do Panorama. Foram 4 policiais e 115 pessoas que a polícia diz que optaram por não se entregar. Já a Defensoria Pública do Rio disse que o número passa de 130. De qualquer forma, os mortos superam o massacre do Carandiru, que teve 111 mortes em 1992. Os corpos, todos de homens, estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre os policiais e os traficantes. Os moradores levaram os corpos para a praça para facilitar o reconhecimento por parentes. Eles deixaram os corpos sem camisa para deixar à mostra tatuagens, cicatrizes e marcas de nascença. Muitos dos mortos tinham feridas à bala, alguns estavam com o rosto desfigurado. Um tinha sido decapitado. O repórter João Vitor Costa, do jornal O Globo, relatou ao vivo no jornal da CBN o que via. E neste instante chega mais uma caminhonete aqui, e é aquele momento em que os moradores estão pedindo para a gente dar licença, sair do caminho que vai chegar uma caminhonete com corpos, e eles botam os corpos aqui, os parentes vêm, reconhecem, e em seguida o bombeiro leva para o IML. Assim, é um momento tenso, porque ontem todos eles lidaram com muito tiro aqui. Então hoje, para eles fazer esse resgate, é uma parte muito difícil, eles estão reconhecendo as pessoas, mas ainda convivendo com aquilo que viveram ontem. Assim. Então é um momento muito difícil para todo mundo. É uma cena assim, chocante, porque os carros vêm com muito sangue. O carro que está chegando aqui, por exemplo, a placa dele está toda vermelha, de sangue, sabe? Então assim, é uma coisa horrível. O jornalista Renê Silva, morador do Complexo do Alemão e fundador do Voz das Comunidades, falou direto da praça com os âncoras do CBN Rio, Leandro Rezende e a nossa companheira do Panorama, Bianca Santos. A gente ainda está entendendo tudo isso, na verdade, porque quando a gente olha para o cenário aqui, estou de frente para onde estão tirados os 62 corpos que acabaram de ser encontrados durante a madrugada e durante essa manhã e colocados aqui pelos moradores, pelos familiares, por todo mundo. Vejo, por exemplo, muita gente chorando, Sim. Muitas mulheres, mães, esposas, filhos, crianças chorando, enfim. Você vê que os números foram mudando, ao longo do dia. A ONG Anjos da Liberdade, que acompanhou os moradores, afirmou que alguns corpos possuíam marcas de tiros na nuca e facadas. A ONG entrou com uma medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo a presença de investigadores internacionais. O Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no centro do Rio de Janeiro, foi reservado exclusivamente para receber os mortos. A movimentação foi intensa durante todo o dia. Entre 8 da manhã e o início da tarde, 12 rabecões chegaram ao local, transportando ao menos 48 corpos. Familiares passaram por uma triagem num prédio ao lado do IML antes de serem autorizados para fazer o reconhecimento. E a espera era longa. Do lado de fora, muitas mulheres se amparavam nas grades do Instituto esperando a confirmação oficial da morte de filhos, maridos ou irmãos. Mesmo entre aqueles que reconhecem o envolvimento de familiares em ações criminosas, a dor da perda era evidente. Alguns dos familiares buscavam informações do paradeiro de pessoas
que ainda não tinham sido encontradas. Uma mulher, que preferiu não se identificar, contou ao repórter Pedro Bonenberger que procurava pelo irmão, que não foi encontrado no hospital, também na mata ou na Praça da Penha. Eu não sei ainda, a gente está atrás do corpo, nem achamos ainda do meu irmão, tinha 19 anos. Estamos atrás ainda, já subimos, tem mais corpo ainda saindo. A repórter Laís Vieira, na frente do Hospital Getúlio Vargas, onde o comércio estava fechado, falou com o Daniel Paulo, tio de um dos jovens mortos. Ele passou mal depois que reconheceu o corpo do sobrinho. Seu Daniel, o senhor está aqui acompanhando a sua família, perdeu um sobrinho? Sim. Nessa guerra que nós estamos vivendo aí, entendeu? Infelizmente, nós passamos por isso. A gente não imaginava que isso, né? Não foi por falta de aviso, que a gente não queria que ele entrasse nessa, mas infelizmente, 21 anos de idade, cabeça solta, e vamos mesmo. Reconheci ele, tive que ir para a sala vermelha, que a pressão foi a 22, quase infartei. Agora é correr atrás para enterrar ele, fazer um enterro digno, entendeu? O Ministério Público acompanha o trabalho de perícia dos corpos para fazer uma conclusão independente sobre a dinâmica da operação. O Ministério Público Federal pediu ao IML acesso em até 48 horas a todos os dados das perícias. Depois de um pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que o governo do Rio envie uma resposta para avaliar eventuais irregularidades. O objetivo é verificar se as autoridades seguiram as regras definidas pelo Supremo em abril para operações em comunidades. Por exemplo, se preservaram o local para perícia, se foram usadas câmeras corporais, presença de ambulância durante a operação, se a polícia técnico-científica foi a responsável pela remoção dos cadáveres, que a gente já viu que não aconteceu em boa parte da situação, porque os moradores retiraram os corpos da mata. E a ONU condenou mais uma vez a operação numa nota assinada pelo Alto Comissário para Direitos Humanos, Volker Turk. Ele disse que o Brasil precisa romper com o ciclo de brutalidade extrema nos desafios de lidar com grupos criminosos violentos e organizados, como o Comando Vermelho. Aí o secretário da Polícia Militar, Marcelo de Menezes, explicou a estratégia da polícia durante essa mega operação. Segundo ele, foi criado o que ele chamou de um muro do BOPE. Os policiais avançaram pela área da Serra da Misericórdia para cercar os criminosos e empurrá-los em direção à mata, onde outras equipes do BOPE já estavam posicionadas. Policiais impulsionados nessa área, fazendo com que os marginais fossem empurrados através das nossas incursões para essa área mais alta. E isso tinha um objetivo claro: proteger a população de bem que mora naquela região. Outros batalhões se posicionaram nas outras entradas dos complexos do Alemão e da Penha e foram subindo, empurrando os traficantes para a região sem moradias. A operação começou às 6 da manhã e terminou às 9 da noite. O secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, classificou o dano colateral como muito pequeno, afirmando que apenas 4 pessoas inocentes foram baleadas. Claro que essa alta letalidade que se verificou durante a operação, ela era previsível, mas obviamente não era desejada. Todo o trabalho da polícia foi feito no sentido de dar cumprimento aos mandados de prisão e obviamente aqueles também que estavam em flagrante delito. Tanto que o número de prisões também foi muito grande. Essa foi a opção daqueles que resolveram se entregar. Com relação aos corpos levados pelos moradores até a Praça da Penha, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que vídeos analisados pela polícia apontam que durante a noite pessoas retiraram as roupas camufladas dos corpos. Por isso, elas serão investigadas por fraude processual. A polícia também atualizou o número de presos de 81 para 113, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco, inclusive chefes do Comando Vermelho nesses estados. Só que o principal chefe do comando e alvo da operação, Edgar Alves Andrade, o DOCA, segue livre. O Disque Denúncia, como eu te contei ontem, divulgou um cartaz com o rosto dele com a oferta de R$100 mil por pistas que levem ao paradeiro dele. Também são procurados Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, Carlos Costa Neves, o Gadernal, e Washington César Braga, todos chefes do Comando Vermelho. Entre os mortos na operação está uma mulher conhecida como Penélope, ou Japinha. Ela é conhecida como musa do crime. Foi atingida por um disparo de fuzil no rosto. Imagens da traficante já morta correram durante todo o dia os grupos de WhatsApp. Segundo as investigações,
Ela era um nome de confiança do Comando Vermelho e atuava na estratégia de rotas de fuga e nos pontos estratégicos de venda de drogas. Aliás, ela estava com essa roupa camuflada que a polícia citou. Entre outros chefes do Comando Vermelho presos, está Tiago do Nascimento Mendes, um dos mais visados pelas forças de segurança. Foi capturado em uma casa na favela da Chatuba, na Penha. Ele chefiava o Morro do Quitungo, na mesma região. Também Nicolas Fernandes Soares, apontado como operador financeiro de DOCA. Segundo a polícia, ele era responsável, então, pela contabilidade do tráfico. Também preso na mega operação está o traficante paraibano Damião Barbosa, de 50 anos, integrante da alta cúpula do Comando Vermelho na Paraíba. Ele tinha 2 mandados de prisão em aberto. Parte dos criminosos fugiu pela área de mata. Segundo a polícia, foram localizados túneis e passagens camufladas entre casas e muros. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, considerou que a ação foi um sucesso. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de 1 ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém erre, também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço. E numa referência às críticas pelo alto número de mortes, Cláudio Castro disse que os policiais são as únicas vítimas. Mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. A mulher do sargento do BOPE Éber Carvalho da Fonseca, que morreu, a Jéssica Araújo, conversava com o marido pelo WhatsApp minutos antes de ele ser baleado. Num print da troca de mensagens, Jéssica pergunta, às 10h10 da manhã, como é que ele tá. E Éber responde que tá bem, mas pede para que ela continue rezando. A última mensagem dele foi enviada pouco mais de 40 minutos depois. Nas horas seguintes, ela tentou diversas vezes manter contato, mas não conseguiu mais falar com o marido. Éber tinha 39 anos e ingressou na corporação em 2011. Deixa então a mulher, 2 filhos e um enteado. Nas redes sociais, a Jéssica contou que o Éber costumava dizer ter a senha em mãos, sempre que um colega morria, reconhecendo que um dia poderia chegar a vez dele. Além desse policial, outros 3 morreram na mega operação, entre eles o 3º sargento do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, que ingressou em 2008. Ele deixa a mulher e uma filha. Na Polícia Civil, 2 agentes também morreram. Marcos Vinícius Cardoso, que tinha 26 anos, de carreira, e havia sido promovido um dia antes da operação. Era o chefe de investigações da delegacia de Mesquita, na Baixada Fluminense. E Rodrigo Veloso Cabral tinha ingressado recentemente na corporação, estava na ativa havia apenas 2 meses e trabalhava na delegacia da Pavuna, na Zona Norte. Os corpos deles foram os primeiros a serem liberados do IML para velório e sepultamento. E aí tem a disputa política. No panorama de ontem, eu já te contei que o governador Cláudio Castro reclamou da falta de ajuda federal e o governo Lula dizendo que não recusou nenhum pedido feito pelo Rio de Janeiro recentemente, que não recebeu também pedido para decreto da garantia da lei e da ordem para o envio de blindados, como Cláudio Castro disse que pediu. Esse decreto deve ser feito pelo presidente Lula. Nessa quarta, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a responsabilidade da segurança pública é dos governos estaduais e que a PEC da segurança pública, que está no Congresso, busca inverter essa operação para que todas as forças colaborem entre si. E ele voltou a dizer que o decreto de GLO é excepcional. Obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. Então, é algo extremamente complexo, uma medida excepcionalíssima em que as Forças Armadas, não é? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, acabam tomando conta da operação, as forças locais ficam subordinadas ao comando das Forças Armadas. Lewandowski diz que o governo colocou à disposição do Rio vagas em presídios para transferir as lideranças criminosas e equipes da Força Nacional
e também institutos nacionais de perícia para ajudar na identificação dos corpos e elucidação dos crimes. Segundo o ministro, o presidente Lula, que voltou de viagem à Ásia na noite de terça, portanto depois da operação, ficou estarrecido com o número de mortes e surpreso com a falta de informações repassadas ao governo federal sobre a operação. Já o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que estava ao lado, afirmou que as forças do Rio, em especial a Polícia Militar, fizeram contato sim, só que no nível operacional e não formal, com a superintendência da PF no estado. Falaram sobre uma grande operação que seria realizada na capital. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. No mínimo, aí uma falha de comunicação. O ministro Ricardo Lewandowski deu um jeito de tentar explicar, dizendo que a comunicação não foi formal entre governador e presidente ou ministros, e sim entre segundo e terceiro escalões. Nessa quarta, Lula passou a manhã reunido com ministros no Palácio da Alvorada para definir quais medidas previstas na Constituição podem ser adotadas em apoio ao governo do Rio. Ficou definido que uma comitiva de ministros iria para o Rio para se reunir com o governador Cláudio Castro ainda nessa quarta, e isso acontece enquanto eu gravo o podcast, e depois Lula participou da cerimônia de posse do ministro Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. O ministro pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da operação e Lula saiu sem falar com a imprensa ou mesmo com o público numa demonstração aí de cautela. O tom do governador Cláudio Castro no dia anterior contra o governo federal gerou irritação entre ministros e outros integrantes do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo tem atuado de forma eficaz no combate ao crime organizado. Eu penso que o governador deveria nos ajudar em relação a isso. O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como você irriga o crime organizado. Então, para você pegar o andar de cima do crime organizado, que é quem efetivamente tem o dinheiro na mão e municia as milícias, você tem que combater de onde está vindo o dinheiro. Eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar. Haddad também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública, que para ele vai permitir uma atuação mais efetiva contra o crime organizado. Nessa quarta, o governador Cláudio Castro disse que não ficaria respondendo ministro nem autoridade que queira transformar esse momento em uma batalha política. Eu acho que isso é um problema deles. Por isso, o senhor pediu o GLO. Eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir se o instrumento deles é GLO ou não é. Isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele o instrumento jurídico que ele vai usar para me ajudar. Cláudio Castro teve, nesta quarta-feira, um encontro virtual com governadores, todos de direita, potenciais candidatos à presidência em 2026. Entre eles, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Muitos ensinamentos foram tirados ontem. Acabei de sair de uma reunião com diversos governadores, onde foi demonstrado solidariedade, apoio, parabenizando a operação. O que nos dá certeza de ontem poder ser o início de um grande processo no Brasil. Nós temos a convicção que nós temos condições totais de vencer batalhas, mas sozinhos não temos condições de vencer essa guerra. O governador Ronaldo Caiado ofereceu tropas para serem enviadas ao Rio de Janeiro. Nós temos que entender que o Rio de Janeiro hoje é um local onde todas as lideranças do Comando Vermelho no Brasil estão ali concentradas, porque ali eles têm um verdadeiro espaço totalmente dominado e imune a qualquer ação da justiça ou da lei do Brasil. Ratinho Júnior, do Paraná, também ofereceu policiais. E Ibanez Rocha, do Distrito Federal, ofereceu inteligência da polícia.
Uma comitiva de governadores de centro-direita deve ir ao Rio de Janeiro nessa quinta, como parte desse gesto de apoio. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, determinou a instalação da CPI do crime organizado para a próxima terça-feira, dia 4 de novembro. Numa nota, ele disse que a comissão vai apurar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. Ele afirma que é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça todo o país. E a Argentina decretou alerta máximo nas fronteiras com o Brasil. O governo argentino classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. Segundo a ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, todos os brasileiros que entrarem em território argentino vão passar por uma fiscalização rigorosa, mesmo aqueles sem histórico criminal, para evitar a passagem de quem está se deslocando do centro do conflito no Rio de Janeiro. Ela falou em não confundir turistas com integrantes do Comando Vermelho. Você vai ouvir mais notícias sobre a operação no Rio de Janeiro na próxima edição do Panorama, que chega às plataformas às 7 da manhã. Eu trago agora outras informações. Pelo cenário econômico, o Banco Central dos Estados Unidos cortou os juros em 0,25 ponto percentual, o segundo corte consecutivo. A taxa agora fica entre 3,75% e 4% ao ano. É o menor nível desde novembro de 2022. A decisão veio em linha com o esperado, foi motivada pela preocupação com o enfraquecimento do mercado de trabalho americano. A queda dos juros por lá tende a valorizar o real frente ao dólar e diminuir a pressão sobre os juros também por aqui no Brasil. Mas o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que um novo corte em dezembro não está garantido. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde, fechou acima dos 148 mil pontos pela primeira vez, alta de 0,82% aos 148.633 pontos. O dólar comercial ficou praticamente estável, com baixa de 0,03%, cotado a R$ 5,35. O euro vale R$ 6,20, com desvalorização de 0,64%. No noticiário internacional, furacão Melissa. O número de mortos no Haiti passa de 40, segundo a Agência de Proteção Civil do país. A Jamaica confirmou as 4 primeiras mortes pela passagem do fenômeno. O representante da ONU na Jamaica disse que o furacão causou um nível de devastação nunca antes visto na ilha. Mais de 70% da Jamaica ficou sem energia. Além disso, 3 pessoas morreram no Panamá e uma na República Dominicana, como você já tinha ouvido aqui no Panorama. Então, no total, 48 mortos ao menos. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declarou que o furacão provocou danos extensos depois de tocar o solo da ilha, com ruas e casas alagadas. Em Gaza, o exército de Israel anunciou que retomou o cessar-fogo contra o grupo terrorista Hamas, depois de bombardeios que mataram 104 palestinos e deixaram 253 feridos. Dos mortos, mais da metade são mulheres ou crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. As forças israelenses disseram que vão voltar a responder firmemente a qualquer violação. Essa foi a segunda vez que Israel rompeu o cessar-fogo, acusando o Hamas de violar a trégua com ataques aos militares em Gaza. E antes de encerrar, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Chegaram mensagens pela caixinha de comentários do Spotify, voltadas a essa operação no Rio. O Carlos Torres elogiou o roteiro do episódio. É sempre bom, mas o de hoje ficou demais. A parte sobre o Rio, então, ele diz: muito obrigado, viu, Carlos, pela sua mensagem. E a Amanda Durães comentou: morar no Rio de Janeiro tem sido assustador. A situação da segurança pública no Rio é muito complexa, o poder paralelo é uma realidade e um problema seríssimo. Me preocupa o fato de, apesar de terem matado mais de 100 pessoas, a realidade é que outra facção ou milícia no local vai entrar nessa comunidade. Me questiono o quão resolutiva será essa operação, visto que elas acontecem há anos e nada se resolve.
É a opinião aí da Amanda, que mora no Rio de Janeiro. Agradeço muito a sua mensagem. Convido você, ouvinte, a continuar se comunicando com a gente pela caixinha de comentários, pelo Instagram, por e-mail, por onde quiser, tá bom? Volto a frisar que as notícias estão chegando a todo momento, então você pode ter notícias no site, no aplicativo da CBN e também na próxima edição do Panorama, que chega às plataformas às 7 da manhã, com a Bianca Santos. Essa edição vai ficando por aqui, a produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto amanhã, até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.